Nesse último sábado, a gente teve o encontro anual da Berkshire e quando acontece esse encontro, o mundo do mercado financeiro para ouvir o que Charlie Munger e Warren Buffett têm a dizer. Afinal, um com 91, outro com 98, ambos com décadas de experiência no mercado, já acertaram, erraram muito e tem muita coisa para ensinar pra gente. Então hoje eu quero trazer para vocês quais foram os principais pontos levantados nessa reunião, que demorou horas e horas, mas eu vou tentar resumir os principais pontos em poucos minutos. Então já se inscreva aqui no canal caso vocês sejam novos, deixem um like, me acompanhem até o final do vídeo e não esqueçam, o link da Clear eu sempre deixo na descrição para vocês abrirem conta lá e negociarem com corretagem zero, beleza? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, né? Reunião da Berkshire desde o ano retrasado, talvez ano passado, acho que é. A gente tá vendo que sempre tem bons comentários, mas também junta tudo isso com algumas polêmicas. Então eu quero começar trazendo pra vocês, eu acho que algumas coisas que são meio polêmicas, são um pouco mais softs e a gente vai evoluindo nesse nosso conteúdo até mesmo pra gente entender o que a gente pode aprender e o que a gente tem que tomar cuidado dado o cenário que a gente está vivendo. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a fala do Buffett de que o mercado financeiro está se aproximando muito ao que ele chamaria de um cassino. Por quê, né, gente? Porque nesses últimos 2 anos encheu de gente no mercado, mas principalmente de gente que veio olhar para o curto prazo, que acha que vai ganhar dinheiro rápido e fácil, que veio para especular, e ele falou em tom de crítica, né? Porque ele disse que, caramba, gente, cadê aquela questão de olhar para fundamentos, olhar para empresa, olhar para o longo prazo, né? Parece que os investidores, eles jogam dados em cima da mesa e decidem se vão comprar ou vender naquele dia. E aí, junto a isso, ele também trouxe a própria questão dos algoritmos, dos robôs e tal, que inclusive fez com que eles conseguissem montar uma posição no Occidental Oil em apenas 2 semanas, coisa que demoraria às vezes meses para isso acontecer, dado que quando eles vão fazer alguns investimentos, eles colocam alguns bilhões de dólares e não tem como fazer tudo isso de uma única vez, porque senão muitas vezes o preço acaba subindo muito e eles acabam tendo que pagar mais caro. Mas dado toda essa liquidez dos investidores de curto prazo, mais os robôs, em apenas 2 semanas eles conseguiram fazer então esse aporte, né, que eles estavam programados para fazer na Occidental Oil. E é óbvio, né, gente, eu acho que não é novidade para ninguém que o mercado financeiro ele pode sim ser visto como um cassino, mas eu acho que depende muito mais da cabeça de cada um. Para quem vem realmente sem saber o que tá fazendo, sem estratégia, achando que depende de sorte e que vai ser tipo isso mesmo, joga a cara ou coroa para decidir se vai comprar ou se vai vender, isso aí é cassino, provavelmente inclusive essa pessoa vai ter uma vida muito curta aqui e vai sair falando mal do mercado financeiro. Mas para outra parte, né, que eu acho que é onde vocês acabam se encontrando, principalmente para quem me acompanha aqui no canal, que tenta entender o que tá fazendo, tá sempre preocupado em aprender cada vez mais, olha para o longo prazo, tenta encontrar bons negócios, eu acho que aí sim o mercado ele pode ser cassino para os outros, mas para você é outros 500, é um lugar onde você encontrou um lugar para fazer a sua aposentadoria, construir patrimônio e não ficar simplesmente, né, como se fosse numa casa de apostas. Então acho que tem até mais chance de dar certo para essa galera que pensa no longo prazo, inclusive, né, já tiveram alguns estudos que mostraram isso. Mas beleza, esse foi só o primeiro ponto, tá, gente? Por quê? O segundo ponto foi porque novamente eles bateram em Bitcoin. Sim, não é novidade que eles são críticos de Bitcoin, de criptomoedas. No ano passado eles já tinham falado que, gente, Bitcoin é utilizado para coisas ilícitas, lavagem de dinheiro e tal, e aí muita gente criticou eles falando tipo, beleza, mas isso não existia então antes do Bitcoin? Mas o ponto é o seguinte, eles seguem criticando, dessa vez o Buffett ele disse que Bitcoin ele não produz nada e que ele mesmo poderia simplesmente criar uma moeda da Berkshire, mas que ela não teria valor porque ele acha muito difícil, por exemplo, o governo americano adotar alguma outra moeda. Então ele foi crítico nesse ponto. Munger, ele também acrescentou dizendo que, olha, se alguém um dia chegar pra você e falar assim, ó, coloca todo o seu dinheiro em Bitcoin, fala pra pessoa assim, ó, não, muito obrigada, passo. E nesse ponto, a gente até acha que o Munger sim tem razão, tá? Isso porque eu invisto em criptos, mas eu acho que ele tem razão em dizer que, olha, a gente não tem que colocar nosso capital 100% em nada, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois, se as regras do jogo podem mudar, e uma classe de ativos simplesmente pode sucumbir, virar pó, e aí o seu dinheiro vai junto. Por isso que eu acho que pra quem pensa em gerenciamento de risco, pra quem pensa no longo prazo,
A gente nunca vai colocar 100% do nosso capital em ações, fundos imobiliários, Bitcoin, ouro, renda fixa ou qualquer coisa que seja. A gente sempre vai pensar nessa diversificação, entendendo que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas claro que ele não falou, acho que tanto nesse sentido. Ele falou muito mais para criticar mesmo o Bitcoin. Mais uma vez, nesse ponto, cabe a nós entendermos que sempre vai existir essa dualidade, né? Porque você vai ter gente que vai defender, você vai ter gente que vai confrontar. Quando a gente olha para o nosso mercado aqui no Brasil, há poucos dias mesmo, a gente viu que o Barsi mesmo disse que fundos imobiliários era o conto do vigário, e aí veio gente para defender. A questão é, você pode ter o ativo que você quiser na sua carteira. Você não precisa copiar, e aliás, eu nem recomendo que você copie o que os gurus estão fazendo, mas tenha o cuidado de não colocar 100% do seu capital em uma única classe de ativos, beleza? Mas ok, gente, esses foram alguns pontos que foram levantados, eu acho que até já era meio que esperado pelo mercado como um todo, essa questão do Bitcoin. Agora teve um ponto importante que eles trouxeram, que foi a questão do market timing, né? Ou o timing de mercado. Muita gente olha para esses gurus e acham que, caramba, eles estão o tempo todo ali acertando topos e fundos do mercado e por isso que eles conseguem performar tão bem. A questão é que eles foram questionados sobre o timing do mercado, que ao longo das últimas décadas, em alguns momentos eles acertaram, outras eles erraram, mas 2020 definitivamente eles erraram e eles admitiram isso. E eles falaram então, inclusive, respondendo, né, o rapaz que perguntou isso lá na conferência deles, dizendo que, olha, a gente não faz investimentos, a gente não se preocupa muito em fazer investimentos tentando adivinhar o que o mercado vai fazer e tal. Eles realmente se preocupam em investir em boas empresas a preços interessantes pensando no longo prazo. E o Buffett, ele disse, a gente nunca foi muito bom em acertar o timing do mercado, né? Não é o foco deles em si. Tanto que em outras oportunidades, em outras conferências, eles já até falaram que tem muita gente que perde dinheiro tentando acertar topos e fundos e que não deveria ter tanta energia sendo gasta nesse sentido, né? E o porquê que eu tô trazendo isso, gente? Porque se até mesmo os gurus, eles podem eventualmente errar, porque ele diz que não conseguiu aproveitar as quedas de março de 2020, se eles que respiram o mercado o dia inteiro sabem o quão difícil é você conseguir acertar topos e fundos, por que nós, investidores pequenos, achamos que vamos conseguir fazer isso o tempo todo, né? Por isso que eu acho que pro investidor pequeno que tá olhando pro mercado como uma fonte para construir patrimônio, acumular patrimônio, os aportes mensais em bons negócios, eles devem sim ser mais do que o suficiente. O Buffett defende muito o próprio ETF, né? Investir em um fundo de índice que já seria mais do que o suficiente. Mas olhando nessa questão de talvez não gastar tanta energia tentando acertar topo e fundo, acho que o foco e a energia realmente tem que ser gasta em escolher bons ativos para nossa carteira. Então eu trago essa reflexão e essa questão de que eles falaram que erraram o timing de 2020, mas que eles também não estão aí se descabelando por conta disso, né? Mas ok, gente, falamos então dessa questão do market timing, o que a gente precisa falar? De inflação. Vocês devem estar pensando, poxa, Bia, todo vídeo você vai falar de inflação agora? Porque o último foi sobre isso, né? Se você não assistiu, vou deixar como sugestão para vocês aqui em cima. A questão é que foi perguntada para eles também essa questão da inflação. Como se proteger da inflação? E eu acho que a resposta mais padrão, e que inclusive eu já dei para vocês, é investe em títulos do Tesouro, investe em títulos atrelados aos índices de inflação. E o Buffett, ele disse o seguinte, olha, ninguém se escapou de ser afetado pela inflação, nem quem investiu em bonds, né, ou títulos do Tesouro americano, nem quem deixou embaixo do sofá, nem quem deixou embaixo do colchão, do travesseiro e tal. E ele disse que ele acredita que uma excelente maneira de você tentar se proteger ou sofrer menos com a inflação é investir no quê? Nas suas habilidades. Sim, ele diz que você tem que ficar muito bom, ser muito bom naquilo que você faz, para você poder se garantir e provar o seu valor, e só assim você vai conseguir sofrer menos com a inflação. Achei a resposta um tanto quanto inusitada, mas gente, se parar para pensar, faz sentido, não somente para o nosso lado de carreira profissional, mas também dos investimentos. Se você se dedicar, se você estudar, se você souber o que você está fazendo por aqui, a chance de você perder no mercado ou tomar um talagaço do mercado diminui, as chances de você conseguir bater os índices de inflação aumentam. Então sim, gente, invistam nas habilidades de vocês para tentar sofrer um pouco menos com a inflação, mas também não deixem, óbvio, de fazer os investimentos em títulos atrelados aos índices de inflação se vocês acharem necessário, porque eu também acho que é válido, beleza? Mas ok, gente, saindo dessa parte, agora vamos falar de um outro ponto que
é que é polêmico, mas é que gera muita dúvida, né? Que são os investimentos, principalmente do Munger, feitos na China e principalmente de Alibaba. Ele foi questionado, né, se ele não vê risco em investir em um país onde tem o governo como é lá, né? Questão de comunismo, etc e tal. A gente tá vendo agora todas essas medidas que estão sendo adotadas para Covid-0. Muita gente fala que isso é autoritarismo e tal. E ele disse, gente, é óbvio que tem risco. Isso é claro para todo mundo, né? Que você tem um risco um pouco mais elevado, dado o governo chinês. Mas foi aonde eu encontrei oportunidade de boas empresas a preços interessantes. E aí, no caso, ele tem Alibaba na carteira. E apesar de a gente ter olhado os últimos meses e ter visto que ele diminuiu quase 50% da sua posição em Alibaba, ele ainda mantém esse investimento em carteira e ele disse que tá tudo bem, que ele entende os riscos e que tem um lado aí também que o mundo nunca esteve tão de olho no que a China tá fazendo como nos últimos anos. E aí eu não sei se ele falou isso muito no sentido de, olha, muita gente está vigiando o que a China tá fazendo, então talvez a chance de dar uma caca muito grande, sei lá, ela diminui, ou se no sentido de, olha, o mundo inteiro está olhando para a China e por conta disso as informações talvez são um pouco mais abundantes, apesar de que, sim, algumas informações, elas levantam aí algumas dúvidas. De qualquer maneira, ele tá com a graninha dele lá, ele faz o gerenciamento de risco e isso traz uma outra coisa pra gente, que é o seguinte: às vezes a gente tá olhando somente para um mercado e procurando oportunidade somente em um mercado, mas existe um mundo inteiro para buscar algumas oportunidades. Existe o mercado aqui, existe o mercado lá fora, e a gente pode sim, dependendo de qual for a sua estratégia, olhar para outros mercados para procurar boas oportunidades e tentar mitigar os riscos, diversificar os riscos, beleza? Bom, pessoal, saindo dos investimentos em China, vamos falar da Berkshire mesmo, né? Porque eles foram questionados sobre a questão da sucessão. E o Buffett, ele logo disparou dizendo assim, olha, sabe qual que é o problema? O problema é que a mídia sempre noticia assim, Buffett comprou Activision, Buffett comprou HP. E não é o Buffett que comprou, é a Berkshire. É uma equipe inteira que tá por trás. Se o Buffett morrer hoje, se o Munger morrer hoje, ele disse que não vai mudar nada na empresa, porque já existe uma equipe inteira tomando decisão, fazendo análises e procurando bons investimentos e que eles parece que já ensinaram muito bem essa equipe, eles continuam fazendo, claro, essa troca de conhecimento e também cabe ressaltar que na reunião do ano passado, para quem acompanhou, também fiz esse resumo no ano passado, ele chegou a citar o Greg Abel, né, que é esse carinha que vocês estão vendo aí, que também poderia ser o possível sucessor do Warren Buffett, né? Mas a questão é o seguinte, ele disse que fica bem tranquilo quanto a essa situação, porque ele sabe que não toma as decisões sozinho e que já tem uma equipe muito bem preparada para tocar a Berkshire como ela já está sendo feita hoje, beleza? E bom, por último, mas não menos importante, né, gente, vamos falar sobre Cash is King, porque sim, para ele Cash continua sendo King, continua sendo rei, Caixa é rei. Sim, eu já trouxe para vocês a visão de outros gurus, tipo o Ray Dalio, que fala que Cash is trash, mas para ele o caixa ele ainda é um ponto muito importante e em fevereiro eles estavam com mais de 150 bilhões de dólares em caixa e eles inclusive colocaram na carta que eles estavam ali com uma certa dificuldade em achar bons negócios a bons preços e que por isso que eles estavam com um caixa tão grande, mas a verdade é que de lá para cá eles já desembolsaram mais de 50 bilhões de dólares e a posição de caixa deles hoje é de mais de 106 bilhões de dólares, o que ainda é muito grande, mas ele disse que ele se preocupa muito com todo mundo que deposita confiança nele, então ele não vai simplesmente fazer lambança com esse dinheiro porque algumas pessoas pressionam que eles estão com um caixa muito grande. Eles vão continuar mantendo a estratégia de proteger todos os investidores da Berkshire e quem investe com eles e segurar esse caixa aí para possíveis oportunidades. Cabe ressaltar que as últimas aquisições que a gente viu, né, nós vimos essa questão da HP, a própria Activision, ele falou inclusive nesse evento que eles aumentaram para 9,5%, né, de participação, e eles falaram que se ultrapassassem os 10%, eles emitiriam um comunicado para o mercado, mas que ele falou que desde do comunicado que a Microsoft lá teria
iria comprar, né, a Activision, eles foram aumentando um pouco as suas posições de lá pra cá. Teve a Occidental também, que foi feita a aquisição, teve a HP, teve um aumento, né, de aportes ali na Chevron, tanto que a Chevron, ela subiu pra 4ª colocada ali da lista deles, então hoje a gente tem primeiro a Apple, depois a gente tem Bank of America, American Express, Chevron, e aí depois a gente tem as outras posições, como essas que eu trouxe pra vocês. A questão é que eles ainda mantêm um caixa relativamente grande. Não sei se vocês fazem caixa na estratégia de vocês, eu acabo não fazendo porque eu faço aportes todos os meses, no fim das contas, mas ele considera que é importante porque ele tem uma responsabilidade muito grande com os seus sócios e com os investidores ali que seguem mais ou menos o que ele fala, beleza? Bom, pessoal, eu acho que hoje era mais ou menos isso. Era o resumo que eu queria trazer pra vocês, esse encontro, né, da Berkshire, que durou horas e horas, mas que eu tentei resumir um pouquinho em minutos. Eu acho que sempre tem alguns aprendizados que dá pra trazer sobre tudo isso, algumas reflexões, e eu espero que tenha servido disso pra vocês olharem o que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês, com a estratégia de vocês, e se alguns desses ensinamentos que eles trouxeram dá pra gente tentar fazer algum reajuste, ou simplesmente aprimorando os nossos conhecimentos pra evitar de fazer uma lambança muito grande, beleza? Bom, pessoal, era isso então. Eu me despeço por aqui. Se você chegou até o final do vídeo e não deixou seu like, faça isso agora. E eu vejo vocês então no próximo vídeo.